É a estreia do novo Café Corporativo aqui no canal 25, já falando a respeito de economia para 2026. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Éticas, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. Novo Café Corporativo, ano de 2026, e o nosso entrevistado para estrear com esse novo cenário é o Rodrigo Antunes. Seja bem-vindo, Antunes. Muito obrigado e desejo muito mais sucesso ainda para você e para o Café Corporativo. É o Rodrigo Antunes, que é economista e planejador financeiro, ele que tem passagem por grandes empresas, por grandes bancos, é uma pessoa que realmente conhece a economia, conhece o cenário e vem aqui hoje nos ajudar a entender o que vai ser esse ano de 2026 na economia, Rodrigo. Tem muita coisa para ser falada? Sem dúvida que tem. Economia é um tema muito complexo, é um tema que depende de muitas variáveis, né, Aguinaldo? Então a gente sempre tem que estar estudando, a gente sempre tem que estar se atualizando para poder levar a informação correta para os nossos clientes. E tem muito... Hoje a gente vê mais oportunidades ou vê mais risco no cenário econômico? O mercado ele é um trade-off, né? Ele sempre tem oportunidades, mas dependendo da oportunidade ele apresenta um pouco mais de risco. O cenário global hoje apresenta diversos pontos a serem estudados e acompanhados de perto. Desde problemas fiscais, problemas arrecadatórios em todos os países, inclusive Estados Unidos, Europa e Ásia, não só no Brasil, como também esse efeito geopolítico que a gente vem assistindo nos últimos dias. Esses conflitos entre países e etc. Então, exige de nós, profissionais do ramo, né, uma dedicação maior para que a gente possa realmente trazer essas informações mais limpas e mais didáticas para os nossos clientes. Porque isso interfere em tudo, né? Interfere. No segundo bloco a gente vai falar bastante a respeito de investimento, mas não é só a questão do investimento daquele dinheiro que você tem lá aplicado, é a questão realmente do que você fazer com a sua empresa, é pensar nisso, né? Então, nós temos hoje, eu acredito que dois pontos que merecem a nossa atenção, e isso eu estou falando como leigo, você pode inclusive incluir outros pontos, mas eu vejo que nós estamos entrando numa reforma tributária e nós temos diversos fatores geopolíticos aí, as guerras, os conflitos, as ameaças, é um ano eleitoral, é um ano de Copa do Mundo. O que isso tudo traz para a gente hoje de oportunidades, vamos dizer assim, Rodrigo? Perfeito. Eu sempre acreditei, Aguinaldo, que a economia real é o que move o mundo, e não só os investimentos financeiros em instituições financeiras, né? Então, quando eu falo em investimento real, é justamente a questão do empresário, da empresa poder expandir seus negócios, contratar mais gente. E o que isso é impactado quando uma taxa de juros está muito alta, ou quando uma questão fiscal ou tributária, né, não é bem resolvida por parte do governo. Juro muito alto é um custo muito alto para o investidor na economia real captar dinheiro e fazer, ocasionar um crescimento no seu negócio. Então isso impacta diretamente. A questão da reforma tributária, idem, porque são impostos que incidem diretamente no negócio do empresário. Esse tipo de observação nem sempre está no dia a dia do empresário. E é por isso que se faz necessário a consulta de especialistas, né? Então, por exemplo, a perspectiva para 2026 é que essas taxas Selic, que é a taxa básica da economia, venha para 12% até o final do ano, com quedas gradativas ao longo do ano. Quedas pequenas. Quedas pequenas, 0,25%, né, a cada 45 dias o Copom se reúne para decidir isso. Então, tudo isso vai ser impactado e vai acontecer se efetivamente a inflação passe realmente a ser controlada por parte do governo. Óbvio que a questão política, já indo para o Brasil, pode impactar e vai impactar e vai gerar muita volatilidade no mercado local, uma vez que a política monetária adotada por esse governo pode e será diferente de uma política monetária numa eventual troca de governo. Isso tudo impacta, sim, o futuro dos negócios, o futuro das empresas.
né? E eu acredito que a gente também tem aquela instabilidade, por ser um ano eleitoral, onde o governo que está quer mostrar serviço e a oposição vai querer também mostrar vulnerabilidade. Para o empresário precisa... Você acredita que ele tem que estar olhando para tudo isso ou ele tem que olhar no rumo onde ele quer chegar e vamos em frente, porque o que vale realmente é aquilo que eu estou produzindo aqui? Eu acredito muito nessa segunda colocação sua. Eu acho que se ele tem um foco, ele produz um serviço, um produto que ele vê valor, soluciona problemas dos clientes, ele tem que focar nisso. Uhum. Sem dúvida nenhuma, ele tem que olhar o cenário macro, o cenário econômico de uma maneira geral, porque essa queda de juros, por exemplo, pegando só a variável queda de juros, impacta diretamente no custo do dinheiro para ele. Então, se ele acredita no serviço, no produto dele e quer fazer investimentos para uma eventual expansão, ele vai ter que tomar dinheiro emprestado. E aí pensa no pensa juro na baixo. taxa de juros. Juros baixos pode trazer uma possibilidade maior para ele em fazer essa expansão. Por isso que a gente sempre fala na economia que a expectativa é muito mais importante do que o fato em si. Por exemplo, uma queda de juros de 15 para 12 até o final do ano, que é a nossa estimativa, Sim. vai impactar depois de 6 meses a 1 ano a economia real. Então a gente está olhando para 2027, se essa taxa de juros cair agora. E o empresário, ele tem que ter essa noção de longo prazo, e na verdade ele tem, porque ninguém investe numa empresa pensando no dia seguinte, no mês seguinte, sempre olhando para 2, 3, 4, 5 anos. Então, essa proximidade com um especialista, com alguém que entenda um pouco sobre o cenário econômico, na minha visão, é de crucial importância para a trajetória estratégica da empresa no longo prazo. Muito bom. A reforma tributária vai impactar? Sem dúvida que vai, porque pega diretamente nas questões fiscais das empresas, né? E aí é um outro ponto de dúvida em relação à política e à eleição desse ano. Né? Esse governo toma uma certa postura, se for reeleito, pode ser que continue com essa estratégia. Isso traz uma previsibilidade para como o empresário vai se programar. Tá. Se tem uma ruptura, no sentido não político aqui, mas troca de governo, a gente não sabe qual vai ser as medidas adotadas pelo novo governo, o que traz uma incerteza por parte do empresário para fazer a sua estratégia. E você acredita que o empresariado ele se move também a partir de junho, julho, pelas previsões, pelas pesquisas políticas, coisas nesse sentido? Se não se mover, deveria se mover, porque faz parte do plano estratégico dele. Então, eu penso que ele deveria ir se ajustando. E aí é um outro ponto. Ele pode ser que ele tire o pé dos investimentos para esperar para ver o que acontece. Para ver o que acontece. Muito bom. E aí a gente pode sentir que o mercado deu uma estagnada no final do ano ou próxima eleição para ver o que acontece. Agora, falando em primeiro semestre ainda, a expectativa com Copa do Mundo. Copa do Mundo sempre tem aquele negócio de festa, dias parados, se bem que esse ano aqui me parece que todos os jogos do Brasil serão num período noturno, ou seja, não vai ter aquele impacto direto de empresas fechadas, semiferiado, mas tem um esquenta, a expectativa, aquela coisa de conforme a seleção brasileira vai ultrapassando fases, o comércio aquece ou o comércio fica numa expectativa. Isso também vai interferir, em especial para o varejo? Eu acredito, nas últimas Copas que eu tenho acompanhado, que cada vez mais isso tem impactado menos né, no dia a dia. As pessoas assistem os jogos, a questão do fuso horário, como você colocou, pode ser favorável a que isso realmente não pare, né? Sou torcedor, claro que eu gosto do Brasil, mas não podemos palmeirense aqui, não vamos deixar de falar que eu amei. Não tenho o que falar, mas eu acho que isso tem impactado cada vez menos nos negócios, ainda mais com a questão do fuso horário. Muito bom, Rodrigo. Então vamos fazer um intervalinho aqui, vamos trazer a dica de segurança do Pelegrino, porque é novo café corporativo, mas isso não mudou, e voltamos daqui a pouco com mais Rodrigo Antunes, aí sim para falar a respeito do investimento. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre a proteção de áreas rurais com aves ciscadoras.
Com a chegada do verão, período marcado por chuvas frequentes, alta umidade e abafamento, aumenta significativamente a presença de animais peçonhentos nas áreas rurais. Consequentemente, também sobem os casos de picadas, o que pode representar grandes riscos, especialmente para moradores que vivem longe de centros hospitalares e nem sempre dispõem de medicamentos adequados para os primeiros socorros. Para reduzir esses perigos, recomendamos algumas medidas preventivas essenciais. Manter o terreno ao redor das edificações sempre roçado e limpo, evitando o acúmulo de madeiras, galhos e folhas, e outros materiais que possam servir de abrigos para esses animais, insetos. Criar e soltar aves ciscadoras, como galinhas e angolas, que são excelentes auxiliares naturais. A base de alimentação dessas aves inclui insetos rasteiros e outros pequenos animais peçonhentos, contribuindo para a proteção de todo o entorno da propriedade. Redobrar a atenção com a limpeza e asepsia dos ambientes, mantendo tudo organizado e sem pontos de umidade desnecessários. Cuidar especialmente dos calçados, sempre conferindo o interior antes de usá-los, já que muitos insetos procuram locais escuros e úmidos para se abrigar. Essas dicas de segurança são medidas simples que aumentam significativamente a segurança de quem vive no campo. Ajuda a prevenir acidentes, proteger a saúde dos moradores. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Novo Café Corporativo, aqui no Canal 25, falando hoje com o Rodrigo Antunes a respeito desse cenário econômico para o ano de 2026. E eu já começo a trabalhar com o Rodrigo, não só nessa questão do cenário, o que vai acontecer com o empresário, com as grandes empresas, mas também falando a respeito daquele investidor. E aí, Rodrigo, se a gente tem algum capital para investir hoje, considerando essa possibilidade também de queda de juros aí que nós estamos na expectativa, a gente sabe que o cenário muda e que existem bons investimentos para juros altos, para juros baixos, para estabilidade econômica ou não. A gente vai investir no quê? Pois é, eu gosto muito de fazer uma análise. Na verdade, a gente tem que fazer uma análise do passado para tentar identificar as oportunidades no futuro. Em 2025, Aguinaldo, que todo mundo falava que era o ano do CDI, 15%, aquela coisa toda, a Bolsa veio e entregou quase 30% de resultado. Né? Então, o que eu penso daqui para frente, e que eu aprendi, apesar de 30 anos nesse negócio, nesses 2025, que eu consegui aprender, que a diversificar seus investimentos é a chave do sucesso. Porque quem começou 2025 pensando só em taxa de juros, em renda fixa, deixou de aproveitar essa alta exponencial que a Bolsa entregou. Daqui para frente, com a expectativa de queda de Selic, montar uma carteira diversificada, aproveitando taxas pré-fixadas, que são juros que você já contrata agora, sabendo quanto vai receber no final. Você contrata em alta na expectativa de que os juros baixem. Isso. Porque daí você fica ancorado naquilo que tem lá em cima. Naquela taxa já pré-definida. Ok. É arriscado? Se tiver um conflito maior aqui, essa taxa disparar, subir. O que não é o nosso cenário. Bem difícil, né? Passar de 15%. Mas a gente que está no Brasil já viu coisas surreais. Né? O pós-fixado que acompanha a taxa Selic
E o título que eu mais gosto em renda fixa é o título indexado à inflação, né? Que você tem um pedacinho ali de juros que você ganha acima do que da inflação. Então aqui você tem um título híbrido. E também pensar no cenário de renda variável e exterior. Hoje, no Brasil, nós temos a possibilidade de investir nos Estados Unidos, na Ásia, na Venezuela, em qualquer lugar do mundo, através dos produtos de investimento que são disponibilizados. Então, a minha sugestão sempre é conversar com o teu gerente, com o teu assessor de investimentos, para montar uma carteira diversificada, não desprezando renda variável e não desprezando mercado internacional. Né? Porque geralmente o cliente conservador, mais moderado, não quero nem saber de renda variável, mas eu acho que tem que ter um pedacinho ali, de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com a sua com a orientação que você receber, exposto em produtos que oscilem mais, porque esse ano, por todos os fatores que a gente comentou aqui, se juro baixar, possivelmente bolsa deve subir. Né? Se tiver uma troca de governo, isso pode impactar diretamente as empresas, como a gente falou. E impactando as empresas, as ações podem subir também. Sim. Isso não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, a dica, né? Não gosto de falar dica, mas a orientação que eu passo sempre é: senta com o teu especialista em investimentos. Eu, por exemplo, eu sou um especialista em investimentos, mas diversas vezes, Aguinaldo, eu consulto o especialista em fundos de investimento para saber qual fundo me direcionar e colocar meu recurso. Eu não tento fazer nada sozinho. E a experiência me mostra que quem tentou fazer tudo sozinho ao longo desses anos acabou não se dando muito bem. Quer dizer, até o especialista vai buscar um outro especialista, é isso? Ninguém sabe tudo, né, Aguinaldo? Eu entendo bastante de um determinado ponto de investimentos e outro determinado ponto eu não entendo. Então eu vou buscar o especialista para me explicar. A gente tem que ter essa humildade suficiente de buscar as informações corretas. Não só os videozinhos na internet, mas busca um profissional qualificado, um profissional gabaritado para poder te auxiliar. E ainda assim, ele não vai ter certeza, são sugestões. Muito bom. E 2026 é um cenário que o investidor... Vamos falar do investidor, daquele pequeno investidor. Ele pode olhar para o ano de 2026 com bons olhos e com expectativa positiva? É uma pergunta difícil, porque nós vamos ter vários eventos de volatilidade. Volatilidade é igual a risco. Então, eventos de risco nesse ano. Desde Estados Unidos, com as decisões geopolíticas do Trump, as eleições. Então, tem uma expectativa boa para o ano, mas tem essas variáveis que podem impactar no dia seguinte. Então, eu acho que a prudência rege 2026 na minha visão. Muito bom. A palavra é prudência. A minha palavra é prudência por esses efeitos de volatilidade que a gente vai ter. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Logo nesse início de ano aqui é o Café Corporativo, não só estrear o nosso cenário, mas acima de tudo também trazer essa informação tão relevante. O Café Corporativo está sempre aberto para você, tá? Nós vamos te requisitar outras vezes e espero que, acima de tudo, o seu ano seja maravilhoso também, tá? Eu agradeço, desejo mais sucesso ainda para você, para o Café Corporativo, e estou sempre à disposição quando você precisar. Tá certo, a gente volta daqui a pouco com mais cafeína. Piovesan Center Fecha. Há 50 anos no mercado, a Piovesan Center Fecha é sinônimo de tradição e qualidade em Jundiaí região. Somos especialistas em fechaduras, portas, janelas e esquadrias de alumínio, com opções que vão dos modelos mais simples aos acabamentos sofisticados e personalizados. Visite nossas unidades em Jundiaí, na Avenida 23 de Maio, 120, ou em Várzea Paulista, na Fernão Dias Paes Leme, 2366. E encontre a solução ideal para o seu projeto. Piovesan Center Fecha. Qualidade, confiança e satisfação. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia?
Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, nesse novo cenário, falando diretamente com você, empresário, com você, trabalhador, com você, profissional que está todos os dias lá na empresa. E começando um ano que nós temos, como eu disse lá no início, reforma tributária, nós temos eleição, nós temos Copa do Mundo, nós temos uma série de cenários variáveis. E, de fato, tanto você, empresário, quanto você, trabalhador, colaborador da empresa, fica naquela dúvida, o que eu vou fazer esse ano? Eu tenho uma empresa, eu invisto ou não invisto? Eu tenho um emprego CLT, mas eu estou querendo mudar, estou querendo montar o meu negócio, eu estou querendo fazer realmente um novo investimento numa nova forma de trabalho. Devo fazer ou não devo fazer? E aí vem meramente a minha visão, da minha experiência. E eu não posso dizer para você que é o certo, mas eu posso dizer para você que é assim que eu enxergo esse cenário todo. Qualquer que seja a realidade que nós venhamos a ter em 2026, eu e você precisamos trabalhar. Nós não podemos ficar esperando. Porque tem gente que fica esperando para ver como as coisas vão acontecer, para daí sim tomar uma atitude. Eu acredito que essa seja a pior alternativa. Nós precisamos sim ter alguma reserva, nós não podemos investir todos os nossos ovos, colocar todos os nossos ovos numa mesma cesta, ou seja, vou me jogar de cabeça para um lado num cenário tão instável. Mas se você tem vontade de ter a sua empresa, faça um bom plano de negócios. Não arrisque 100%, mas sim arrisque, porque quem não arrisca, aquela velha história, quem não arrisca não petisca. Nós precisamos pensar sim no nosso futuro. Quem fica parado, não fazendo, vai ficar à mercê da decisão de outras pessoas. Então é importante que o empresário ele acelere sim para 2026, porque se ele não acelerar, outros irão acelerar e esse empresário vai ficar para trás. Quem não faz nada já fica para trás. E o colaborador da mesma forma. Se você acha que não é momento para você fazer um investimento no empreendedorismo ainda, mas não deixe de estudar. Faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, faça um mestrado, faça um curso, busque novos conhecimentos, porque aquilo que você conhecia até hoje pode ter certeza que não será suficiente para o futuro. E não deixe de assistir o Café Corporativo. Porque afinal nós estamos aqui também desde 2017, nós vamos aí para 9 anos de programa aqui no Canal 25, sempre com o objetivo de trazer para você informações, conhecimento e trazer para você também condições para que você possa tomar decisões utilizando a sua percepção, mais as informações que nós trazemos aqui com os nossos especialistas. Porque afinal, o Café Corporativo é isso mesmo, ele tem esse objetivo. Aproveita e nos siga nas redes sociais também e aproveite e seguir também o @Aguinaldo Palestrante. E o Café Corporativo, esta universidade em sua tela, toda terça-feira aqui no Canal 25. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Éticas, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.